Eu, de antemão, gostaria de agradecer a confiança do pastor por ter nos escalado e agradecer também a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, aprendendo um pouco da sua rica e poderosa palavra nesse simpósio, mais um simpósio de doutrinas bíblicas, na qual estamos aqui para nos alimentar do santo conhecimento da palavra do Deus Todo-Poderoso. O intuito desse simpósio de doutrina é fazer com que nós venhamos ainda nos alimentar e crescer ainda mais na palavra do Senhor. Porque embora no culto haja choro, lágrimas, emoção, profecias, alegria, isso faz parte do culto, sem sombra de dúvida. Mas esse não é o principal. O principal é a palavra do Senhor. É ela que nos alimenta para que nós venhamos estar fortalecidos espiritualmente na fé e venhamos vencer todas as armadilhas e artimanhas do diabo. E também faz com que nós venhamos estar fortalecidos para vencer os desejos da carne. E nesse simpósio nós estamos aprendendo sobre um tema bastante edificante, que é o Espírito Santo na vida do cristão, ou seja, teologia bíblica, popularmente conhecida como pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. De antemão, eu já gostaria de começar essa lição pedindo aos irmãos que deixassem bem aberto as suas lições para acompanhar conosco a reflexão da palavra de Deus sobre o assunto santificados pelo Espírito. Santificados pelo Espírito Santo do Senhor. De antemão, eu gostaria já de começar esta lição falando sobre um grupo bastante desconhecido que existe no norte dos Estados Unidos, mais especificamente no estado da Pensilvânia. Um grupo conhecido como Amish. Alguém aqui já ouviu falar dos Amish? Ninguém nunca ouviu falar dos Amish? Quem já ouviu, levante a mão, por favor. Ninguém, né? Só minha esposa ali, amém por ela. Um grupo chamado de Amish. Quem são os Amish? Os Amish é um grupo cristão anabatista que se encontra nos Estados Unidos e no Canadá. Mesmo vivendo no coração da maior potência mundial, esse povo não usa eletricidade, não usa televisão, nem telefone, nem tem automóveis. Ele vive conforme os costumes dos primeiros pais do século XVI. Os 200 mil Amish, dos quais cerca de 50 vivem na Pensilvânia, falam um dialeto derivado do alemão suíço. Não aceitam o seguro social, o INSS dos Estados Unidos, oferecido pelo governo, e não prestam serviço militar, vivendo em uma comunidade separada do resto do mundo. Os Amish são juntamente uma descendência dos Menonitas, ocorrida em 1693 e liderada por Jacob Amman, que exigia a exclusão dos não puros dentro do movimento. Os Amish imigraram para a costa do Nordeste norte-americano, onde vivem até hoje. Não há Amish além dos 200 mil que existem nos Estados Unidos e no Canadá. Os Amish são um grupo que vivem, digamos assim, excluídos da sociedade como toda, principalmente da sociedade americana. Eles são descendentes do movimento que surgiu da reforma protestante, chamado de anabatistas. E os Amish, até hoje, eles preservam as culturas e as tradições do século XVI. O mais interessante acerca dos Amish é que eles são extremamente radicais. Até hoje, os Amish usam ternos e chapéu preto. Os homens, eles só usam esse tipo de roupa todo dia, paletó, chapéu preto na cabeça. As mulheres ficam com a cabeça coberta com um capuz escuro. São conhecidos também por viverem em paisagens rurais maravilhosas, sem poluição, com arquitetura singular e suas vilas. Apesar da sua amabilidade, eles são radicais quanto à sua fé. Para se ter uma ideia, os Amish não gostam de tirar fotos.
eles não tiram fotos, pois fazendo uma interpretação extremista do texto sagrado, dizem que um cristão não deve manter a sua própria imagem gravada. Os amistas não tiram foto, não têm automóveis, não usam energias elétricas, não se utilizam de violão nos seus cultos, porque eles são protestantes, e tantas outras coisas. Quanto à crença dos amistas, existe um grande problema, que é a supervalorização da sua própria tradição e o radicalismo na interpretação e aplicação das passagens bíblicas. Os amistas são um grupo extremamente radicais, e apesar de serem radicais, eles não são exclusivistas. Eles não se consideram um único grupo que vai ser salvo, mas pelo contrário, eles acreditam que outros grupos protestantes também alcançarão a salvação. Mas eles, os amistas, eles são extremamente legalistas, amam a tradição, preservam a tradição. Eles são totalmente extremistas quanto ao costume da época, mais especificamente do século XVI. Para você ter uma ideia, os amistas, eles têm escola só para eles. Eles não permitem que os seus filhos vão estudar em escola secular. Nos Estados Unidos, eles fazem escola somente para eles. Eles fazem artesanatos, as mulheres fazem bonecas pequenininhas para suas filhas brincarem e até vendem. Só que todos os bonecos que os amistas fazem não têm rosto. São bonecos com o rosto extremamente liso, porque eles não querem replicar a questão da imagem. Eles vivem como se vivessem no século XVII, andando de carroças, com aquelas roupas bem antigas. E por incrível que pareça, o número de amistas nos Estados Unidos e no Canadá é grande, é muito grande. Mas o que é que está por detrás de toda essa cultura amista? Se nós fôssemos passar aqui falando, daria mais de meia hora ou até muito mais sobre esse grupo dos Estados Unidos. O que está em voga por detrás de toda essa cultura dos amistas, apesar deles serem evangélicos, tradicionais, cristãos, pregarem a palavra de Deus, o que está por detrás de toda a cultura amista é um exagero no que tange a doutrina da santificação. Os amistas, eles, para dizerem que são diferentes do mundo, eles se guardam de tudo isso, a ponto de exagerarem na sua interpretação da santidade. A interpretação de santidade amista parece aquela interpretação de santidade de um monge budista do Oriente, que ele deixa emprego, deixa tudo, raspa a cabeça e vai viver nas montanhas do Himalaia. É uma santidade mais ou menos dessa forma, exagerada. Uma santidade que a gente não vê respaldo bíblico. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso assunto de hoje é santificados pelo Espírito. E a base da doutrina dos amistas, dos próprios amistas, da sua comunidade, da sua população, a gente pode ter a ideia errada acerca de santificação. Nós vamos começar a nossa reflexão dizendo o que a introdução diz, e antes a reflexão diz assim: a santificação é a obra proprietária do Espírito Santo na vida do cristão. É Ele quem nos santifica em tudo, preservando nosso corpo, nossa alma e espírito, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. A introdução, se você estiver acompanhando, diz o seguinte: a regeneração efetuada pelo Espírito Santo gera na vida do cristão um processo sobrenatural de santificação que consiste no progressivo abandono do pecado para viver totalmente consagrado a Deus. Para que haja o processo da santificação, para que o crente, que uma criatura ele passe a santificar diante de Deus, é necessário que haja o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? É o arrependimento do pecado, que gera naturalmente a conversão. Depois da conversão, segundo o estudo da teologia, dá-se um processo na vida do cristão, no qual o primeiro é a regeneração.
depois vem a santificação, remissão, redenção e por final, glorificação. Mas primeiro tudo se começa a partir da regeneração, que é o novo nascimento em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou à santidade e pertencemos exclusivamente a Ele, a fim de que, habitamos pelo Espírito, tenhamos o nosso coração o eco da sua voz. Diz assim: sede santo, porque eu sou santo, o Senhor vosso Deus é santo. Qual é a chamada de Deus, dentre tantos, para a vida do cristão convertido? Ele se arrependeu, pediu perdão pelos seus pecados, foi regenerado por Cristo Jesus, e agora o Espírito Santo vai começar na vida dele um processo, o processo da santificação gradativa, porque a santificação, ela não se dá do dia para a noite, como num passe de mágica. A santificação é algo gradativo, todo dia você vai se santificando mais. Mas aqui é que pode morar o grande problema. Quando se fala muito de santificação hoje em dia, a gente tem o costume de ouvir por aí, no Facebook, no WhatsApp, várias pregações de pregadores itinerantes, pregadores nacionais, pregadores internacionais, dizendo: olha, você tem que se santificar, você tem que largar o pecado, você tem que buscar a Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E muitas das vezes essas pregações soam na nossa mente da seguinte forma: olha, o homem é que dá início ao processo da santificação, quando na realidade não é. O agente da santificação, o agente ativo do processo da santificação é o Santo Espírito do Senhor. Só através do Espírito Santo é que alguém pode se tornar santo. Só através do Espírito Santo do Senhor é que alguém pode mudar de vida. Só através do Espírito Santo do Senhor é que alguém pode se arrepender dos seus pecados. Só através do Espírito Santo do Senhor é que alguém, pecador, miserável, transgressor da lei, pode viver uma vida de santificação plena na presença do Senhor. Só mediante o Espírito Santo de Deus. Você pode até tentar, você pode até lutar, tira o Espírito Santo da vida, duvido que você se torne santo. Só através dele é que pode haver uma santificação plena e absoluta na vida do cristão. Primeiro ponto diz assim: o papel do Espírito Santo na santificação. No Novo Testamento temos uma visibilidade maior da ação do Espírito Santo de Deus na santificação, mas desde o Antigo Pacto ele atuou na consagração daqueles que desejam a comunhão com Deus. O mesmo Espírito que santificou a José do Egito, que ajudou a Daniel a viver em santidade na Babilônia e que permitiu aos heróis da fé viver em excelência de conduta, nos ajuda a viver neste mundo regido pelo pecado em santificação diante de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos santifica. Você, pela sua própria força, não consegue. O interessante aqui é que o comentarista da lição, ele diz que esse mesmo Espírito Santo, ele agia desde o Antigo Testamento. Talvez você tenha, sei lá, pela sua própria interpretação, entendido que a ação do Espírito Santo de Deus passou a ser a partir de Atos 2, ou até mesmo no Novo Testamento, lá no comecinho em Mateus. Só que a gente não vê isso à luz da Bíblia. A ação do Espírito Santo vem desde o Antigo Testamento, capacitando, induzindo, falando, ensinando, tudo através dele. Aleluia. Você pode dizer: onde é que estava o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento? Nós vemos o Espírito Santo desde o comecinho, lá no Gênesis, no período da criação, em Gênesis 1 e 2, quando afirma que foi feito toda a criação, quando a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele diz façamos,
Ele está relacionando as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e o Espírito Santo. Desde o comecinho no Gênesis, a gente já encontra o Espírito Santo trabalhando. Quando diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, lá está Ele, o Paráclito, agindo. A gente também encontra descrições acerca do agir do Espírito Santo no período antediluviano, avisando em Gênesis 6:13, também contendendo em Gênesis 6:3. Nós vamos encontrar a ação do Espírito Santo também mais na frente, no período pós-diluviano, com José, em Gênesis 41:38. Somente pela habilitação do Espírito Santo, José pôde interpretar os sonhos de Faraó e chegar à posição privilegiada de governador do Egito. Quem foi que deu capacidade a José interpretar o sonho? Ele tinha feito alguma escola de adivinhação, alguma coisa? Não. Espírito Santo. Nós vamos também encontrar em Êxodo 31:3-5, com Bezaleel, Deus encheu do Espírito, dando-lhes talento, habilidade, inteligência, conhecimento e todo tipo de artifício, ainda com Moisés, em Neemias, melhor dizendo, Números 11, do versículo 17 até o 25, Sansão, Juízes 14:6, a presença do Espírito do Senhor na vida de Sansão fez com que ele realizasse grandes prodígios. O Espírito Santo concedeu poder a Sansão. Saúl e Davi, 1 Samuel 16, versículo 13 ao 14, e até mesmo com os profetas, 2 Pedro 1, versículo 21, foram os homens que falaram inspirados pelo Espírito do Senhor. É o caso de Natã, em 2 Samuel 12, Elias e Eliseu, 1 Reis 17, Jaziel, 2 Crônica 20, 14, Ezequiel, e por aí vai. Então percebam a ação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Mas por que Jesus disse: olha, eu vou, mas eu deixarei outro Consolador? O Espírito Santo, ele já agia no Antigo Testamento. Só que agora, nessa era que nós estamos vivendo, ele está agindo com mais plenitude. É o tempo do Espírito Santo. Ele agia desde o Antigo Testamento. A graça de Deus era desde o Antigo Testamento. E agora, de forma mais abundante. Então o Espírito Santo do Senhor é Ele quem determina o seu papel principal durante o processo de conversão na vida do crente. É Ele que faz. Não ache que você pode alguma coisa pelo seu próprio mérito, pela sua própria força, pelo seu próprio poder, mas só mediante a ação do Espírito Santo do Senhor é que você consegue se santificar. Que você tem o desejo no coração de buscar a Deus. Você sente a vontade de se livrar do pecado, de ir de encontro ao pecado, de seguir a lei de Deus, de andar de acordo com a sua palavra. Somente mediante a ação do Espírito Santo do Senhor. Não tem como você se santificar de outra forma. A ideia de santificação amista, budista e de muitas religiões do Oriente é essa. É uma ideia de santificação equivocada, onde você sai desse mundo, sai da sociedade e passa a viver isolado. Porém, esse não é o padrão bíblico de santidade. Quando Jesus orou, ele orou pelos apóstolos, pelos discípulos, não para que Deus tirasse do mundo, mas para que eles tivessem sabedoria ao viver nesse mundo pecaminoso. 1.1 diz assim: não há santificação sem o Espírito Santo. Nenhuma obra ou mérito humano é capaz de santificar o homem. Sem o auxílio divino, ele é vencido pela concupiscência, desejo, anelo, anseio e luxúria. Nós já falamos isso aqui. A ideia equivocada de santificação. Porém, existem duas correntes quando nós estudamos a Bíblia acerca desse assunto. Duas correntes que são opostas uma à outra. A primeira corrente que existe é a corrente chamada de antinomismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, é até complicado, é um termo bastante atual, antinomismo. O que é que significa antinomismo? A palavra antinomismo vem do grego, que significa anti, contra ou contrário,
e nomismo, nomos, lei, ou seja, contra a lei. Existem algumas denominações, principalmente uma bem conhecida chamada Igreja Luterana, que diz que você não precisa seguir a lei de Deus. Você não precisa seguir os mandamentos de Deus descritos na Bíblia. Eles são contrários totalmente a você seguir os mandamentos de Deus. E qual é o argumento desse povo? Se você foi salvo pela graça, logo você não tem obrigação de seguir a lei. A graça é suficiente para lhe salvar, independente de qualquer coisa, independente da forma que você viva aqui na terra, mas a graça vai te salvar. Mas do contrário, existe também uma segunda corrente. Se o antinomismo é perigoso, o legalismo é mais ainda, porque o legalismo vai atribuir poder, salvação através da forma. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê um exemplo bem interessante dos legalistas. Quem eram os legalistas na Bíblia, no Novo Testamento? Alguém sabe responder? Os fariseus. Escutei aqui uma voz do alto. Os fariseus. Os fariseus eram os legalistas. Os fariseus atribuíam todo o poder à forma, ao meio. Os fariseus seguiam a lei e tinham na própria lei o poder para a salvação. A lei dizia: olha, não farás nenhuma obra no dia de sábado. Os fariseus interpretavam isso e diziam indiretamente: todo o poder da salvação está através da guarda do sábado. A lei dizia que você não poderia comer determinados tipos de comida, e os fariseus guardavam. Mas os fariseus atribuíam a dieta judaica todo o poder de salvação, se esquecendo de que a purificação através da comida e não comida de determinados alimentos apontava para Cristo. Os fariseus viam na lei as ordenanças que diziam: você tem que subir 3 vezes ao ano para celebrar as festas judaicas, tabernáculos, Pentecostes e Páscoa. E eles viam na obrigação de seguir esses mandamentos todo o poder à salvação. O legalista, ele atribui poder de salvação aos meios. Você, para ser salvo, tem que fazer isso, diz o legalista no seu coração. Você, para ser salvo, você tem que guardar essa regra aqui. Você, para se salvar, você tem que seguir isso aqui. E nisso aí existe uma grande diferença. Se nós não tivermos cuidado dentro de uma igreja séria, nós podemos nos tornar legalistas. É atribuir todo o poder à forma, ao meio, à lei, quando na realidade nós não somos salvos pelo cumprimento. Não se assuste. Nós não somos salvos pelo cumprimento, porque cumprimos. Nós somos salvos para cumprir. Existe uma diferença em ser salvo por fazer e ser salvo para fazer. O legalista diz: você tem que ser salvo para... Você é salvo se fizer. A Bíblia diz que você foi feito para boas obras. Logo, se você é salvo, consequentemente você vai sentir o desejo de fazer. Essa é a grande diferença. Mas mesmo dentro de uma igreja séria, lendo a Bíblia todo dia, estudando, você pode se tornar um legalista sem perceber, sem ter a ideia. Então essas duas correntes, elas traem ideias opostas de santificação. Uma ideia que não precisa se santificar, e outra que você, através dos meios da santificação, você pode alcançar o céu. Legalismo e antinomismo. Duas correntes bastante perigosas. Mas a Bíblia nos ensina que é o Espírito do Senhor que produz a santificação, para que nós venhamos triunfar sobre o pecado, para que nós venhamos viver uma vida santa, para que nós venhamos viver uma vida que agrada ao Senhor, para que Ele coloque no nosso coração o desejo de seguir o seu santo mandamento e viver para a glória de Deus. Se nós não entendermos isso, nós corremos o risco ou de tornar legalista ou de antinomista. E da mesma forma que o antinomista não vai para o céu, o legalista também não. Porque todos os
todos os dois entendem erroneamente a interpretação do processo da santificação. Mas vamos para o ponto 1, 2, diz assim, ó: o Espírito rege a santificação na vida cristã. Observe as duas recomendações de Paulo no tocante à santidade. Primeiro, letra A, viver no Espírito, e segundo, andar em Espírito. O que é viver no Espírito? Acompanhe comigo. É um novo modo de pensar, de sentir, de agir, impulsionado pela vontade divina. Então percebam que a vontade divina, a salvação que foi operada em nós, que nos impulsiona a seguir a Deus, que nos impulsiona a guardar a sua palavra, que nos impulsiona a ter o desejo no coração de seguir os santos mandamentos, que nos impulsiona e nos dá o prazer de agradar e ter uma vida que agrade ao Senhor, só através dele. E para isso é necessário viver no Espírito, porque apesar de quem começa o processo da santificação em nós ser Ele, Espírito, mas nós respondemos a esse processo. O homem também tem, digamos assim, uma certa participação nesse processo, mediante a ação do Espírito Santo. Então, nesse processo, primeiro, é necessário viver em Espírito. O que é viver em Espírito? Alguém pode pensar que viver no Espírito é falar línguas estranhas todas as horas. Dobrou o joelho, já está falando. Passa o culto todinho falando em mistério. Eita. Ou algo do tipo. Talvez viver no Espírito na mente de algumas pessoas possa ser chorar muito na igreja. E eu me lembro de um amigo meu aqui da igreja, que uma vez ele chegou para mim e disse: olha, chegou uma jovem para mim e disse: olha, eu acho que eu não sou muito crente não. Eu disse: por quê? Porque eu não consigo chorar no culto. Eu vejo todo mundo chorando e eu não consigo chorar no culto. Então eu não sou muito espiritual, eu não sou muito crente. Talvez alguém possa pensar que viver no Espírito é girar no manto, é dar lugar na terra, é entrar no refly. Alguém pode pensar que viver no Espírito é dessa forma. Um irmão me disse uma certa vez que estava no culto, e o culto estava tão movimentado que o culto passou das 10. E tinha um irmãozinho que estava apressado porque no outro dia ele ia acordar cedo para trabalhar. E ele chegou perto do irmão que estava com todo frenesi. Aí disse: irmão, por favor, me diga o horário aí que eu estou querendo ir embora. Amanhã cedo eu vou trabalhar. E o culto foi tanto poder que o irmão disse: olha, são 10h20 em Reneguevé. Pode ser que muita gente ache que isso é viver no Espírito, ou viver no Espírito seja isso, levar uma vida dessa forma. Isso pode até fazer parte, depende de cada culto, mas isso não é viver no Espírito. Viver no Espírito é um modo de pensar, sentir e agir. Primeiro vai dizer que é pensar. Até a forma de você pensar muda. Até a forma de pensar muda. É como se você usasse um óculos antes de ser crente, todo sujo, e de repente Deus chega, limpa a lente do óculos e você começa a ver tudo de uma forma natural. É isso? Você passa a ver a vida de uma forma diferente. Você tem opiniões diferentes. Você vê as coisas por um ângulo mais bíblico, mais espiritual, mais escriturístico, porque a sua forma de pensar mudou, a sua forma de ver o mundo mudou, a sua cosmovisão bíblica mudou, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. Então você tem uma forma de pensar diferente. E se você pensava e tinha opiniões erradas, a partir de agora você vai saber tratar sobre diversos assuntos no que tange a ética cristã. Assuntos como homossexualismo. Antes você viu o homossexualismo como uma coisa normal. Ah, é normal. Homem com homem é lobisomem. Ah, é normal. Achava que o homossexualismo era uma coisa normal. E diga-se de passagem como a mídia tem caído matando na mente da maioria dos jovens e de todos nessa sociedade. O homossexualismo tem sido pregado nos veículos de comunicação, rádio, jornal e televisão.
Eles querem impregnar a sua mente. Eles querem modificar a sua mente para que você ache normal o homossexualismo. A ponto de, há muitos anos atrás, muitas pessoas hoje que acham normal, antigamente condenavam. Arnaldo Jabbour, um dos grandes pensadores brasileiros, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: antigamente no Brasil o homossexualismo era proibido. Depois de muito tempo passou a ser tolerado. Hoje em dia já é aceito. Conclusão, ele disse: vou-me embora do Brasil antes que se torne lei. Porque a coisa está séria, a coisa está difícil. Então quando você se converte, você tem uma nova forma de pensar. E você começa a pensar diferentes assuntos como homossexualismo, como aborto, como eutanásia, drogas e assim por diante. A sua forma de ver a vida muda completamente. E você tem opiniões que até então não tinha. E não aceita essas aberrações. Então você começa a pensar diferente. Você começa a agir diferente. Depois você começa a sentir diferente. A sua forma de sentir, ela muda. A sua forma de sentir as emoções, ela se torna uma coisa mais controlada, se é que você me entende. Você não se deixa levar pelas emoções. Os filósofos, estudantes da filosofia, dizem que antigamente era o penso, logo existo, de René Descartes. Você achava que existia através do pensamento. Você pensava, você denotava que existia. Só que hoje, depois desse processo, nós estamos vivendo num momento muito difícil. É o momento não mais do penso, logo existo, mas do sinto, logo existo. A sociedade que está aí, ela tem regido a sua vida através dos sentimentos. Ah, eu sinto, irmão. Ah, eu sinto isso no meu coração. E por que não pode? Porque a Bíblia diz que é proibido. Ah, irmão, mas eu sinto isso. Olha, eu sinto isso no meu coração, é assim, assado, coisa e tal. Mas a Bíblia é totalmente contra. E aí? Você prefere ficar com quem? Com a Bíblia ou com os seus sentimentos? No Antigo Testamento diz que o coração do homem é enganoso. Você pode sentir algo. Você pode sentir realmente. E esse seu sentimento ser verdadeiro. Ou seja, o que você sente é o que você está dizendo. Porém, a nossa vida não pode ser guiada pelos sentimentos. A nossa vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. É ela que é a nossa bússola. É ela que ensina o caminho. É ela que diz o que é certo e o que é errado. É ela que diz a direção a seguir. É ela que nos ensina toda a verdade. E é ela que nos dá o caminho para a salvação. É através da palavra. Você pode sentir o que for. Se não estiver de acordo com a Bíblia, acabou-se. Não vale de nada. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. A sociedade que se encontra aí, sim, ela rege os seus sentimentos, a sua vida através das sensações, através dessa busca incessante pelo sentir. Ela quer buscar uma sensação eterna em algo finito. E a cada dia a sociedade tem ido de mal a pior por conta dessas ideias. É o sinto, logo existo. O que importa para a juventude hoje em dia é a sensação. Algo importa que eu sinto. O que eu quero está lá dentro de mim. Aí você vai para a Bíblia e não vê nada disso. Sociedade pós-moderna, cheia de filosofias vãs, mundanas, que distorcem o ensino da palavra. Mas quem vive no Espírito Santo do Senhor, ele tem um jeito de pensar bíblico, ele tem um jeito de sentir bíblico, e ele tem um jeito de agir bíblico. Até as atitudes dele e dela são guiadas pela Bíblia, não são guiadas pelos sentimentos, são guiadas pelo que a Bíblia diz. Ah, irmão, eu vou fazer isso, mas a Bíblia diz o quê? Ah, eu vou fazer aquilo outro, mas o que é que a Bíblia recomenda?
Ah, eu tenho que fazer isso porque eu quero, eu sinto, é desse jeito e pronto. Mas vamos para a Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Ah, não me importa o que a Bíblia diz. Eu quero saber o que eu sinto. Está errado. Você é apenas mais um alvo de tantas e tantas filosofias da modernidade, melhor dizendo, da pós-modernidade atual. Se o que você sente, se o que você quer, se o que você deseja não está de acordo com a palavra de Deus, não adianta de nada. É a palavra de Deus que prevalece. Segundo, andar no Espírito, letra B. A palavra usada no texto é misericórdia, nem sei isso. Stoichel significa andar junto, marchar na mesma linha, com soldados em formação. Andar pelo Espírito é seguir os seus passos e não o curso deste mundo. 1 Pedro 4, versículo 1 ao 4. Ou seja, é andar de acordo com os ensinamentos do Espírito Santo de Jesus, da Trindade. É guiar os seus passos através da palavra. É buscar realmente andar de acordo com a Bíblia. Qual o grande dilema hoje da sociedade e de muitos crentes dentro da igreja? É o que vale mais é o que a mídia fala, é o que a sociedade diz, é o que minha tradição fala e não o que a Bíblia relata. Se andarmos de acordo com a palavra, o Espírito Santo nos guiará e fará com que nós venhamos viver uma vida santa. Então vamos dar continuidade. Ainda estamos no primeiro. 1.3 diz assim: o Espírito Santo nos santifica em Deus. O Espírito Santo nos santifica em Deus. Diz assim: viver uma vida santa não é um fardo pesado e incômodo, muito menos uma exigência egoísta e manipuladora da parte de Deus, porque Deus deseja a nossa santificação. A nossa santificação. Quando Deus ele nos ensina que nós devemos nos santificar, não é algo egoísta da sua parte. Muitos jovens hoje dentro da igreja têm a seguinte dificuldade: olha, eu me sinto preso. Eu me sinto preso porque a igreja me aprisiona. Eu estou no colégio e de repente eu vejo todo mundo fazendo determinados tipos de coisa que eu não posso fazer. Como se a igreja estivesse prendendo, ou como se tivesse prisões. Quando na realidade não é a igreja que ensina a forma de um crente viver, ou que ordena, mas é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina. É a própria palavra que diz que nós devemos nos santificar. Porém, nós poderemos nos santificar até mesmo por motivos errados. Primeiro motivo pelo qual você pode se santificar: para se orgulhar. Você pode dizer: olha, eu tenho que me santificar, mas eu vou me santificar, e lá dentro do seu coração o motivo verdadeiro da sua santificação não é agradar a Deus. Pode ser que o processo da santificação na sua vida, a qual você comece mediante a ação do Espírito, seja meramente orgulho. Eu vou me santificar porque eu quero me sentir mais santo do que outras pessoas, ou quem sabe até se santificar para mostrar aos outros uma santificação hipócrita. Eu sou mais santo do que fulano de tal. Eu sou mais santo do que fulano de tal. Eu quero ser mais santo para que todo mundo veja. Esse não é o motivo verdadeiro. Você pode se santificar também para a sua vanglória, assim como os judeus do Novo Testamento. Eu vou me santificar e chegar diante de Deus: olha, Senhor, eu sou mais santo do que fulano de tal. Todo dia eu me consagro, todo dia eu oro, todo dia eu jejum. E às vezes se santifica para a própria glória. Mas o motivo real da nossa santificação é agradar a Deus, é seguir a Jesus, é agradar somente a Deus. Se você não está conseguindo se santificar, peça a Deus a santificação, peça ao Senhor para que Ele lhe ajude, peça para Ele começar esse processo na sua
sua vida. Peça a Ele para que através do Espírito do Senhor Ele possa dar início e continuar todos os dias lhe santificando na sua presença. Talvez você possa estar dizendo: ah, como eu sou fraco naquela área, eu preciso mais melhorar naquela área. Eu não posso ver uma pessoa passando na minha frente do sexo oposto que eu já fico olhando. Ainda tem aqueles que olham e dizem: é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Misericórdia. Jó disse: poderia eu colocar meus olhos em um abismo? Santificação dos olhos. Mateus capítulo, se não me falha a memória, 18 a 16, versículo 9, vai falar justamente sobre esse tipo de santificação, porque pecado não é somente aquilo que eu faço, pecado é aquilo que eu desejo. Às vezes você não chega a consumar, mas você deseja. Aí Mateus diz: olha, se teus olhos forem mal, todo o teu corpo também será mal. Se teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Por favor, não chegue em casa e arranque seu olho. Não é isso que Mateus está querendo dizer. Pode se aposentar, não é uma boa ideia. Mas o que Mateus está querendo dizer é o seguinte: é que se algo na sua vida, na sua área pessoal lhe faz pecar, tire a sua visão daquilo. Coloque aquilo de lado, jogue fora. Às vezes pode ser o seu computador. Você lá no seu computador altas horas da noite. Você está lá no quarto e ninguém sabe o que você está vendo. E você não aguenta ver aquilo. E de repente você sente que pecou. Mas sempre vai para o computador e fica olhando aquela mesma coisa todas as vezes. Mas sente no seu coração o Espírito Santo falando: você está pecando. Quer um conselho? Pegue o seu computador e quebre. Pegue o seu computador e quebre. Pode ser até um Macintosh, quebre. Pegue seu computador e jogue fora. Pode ser qualquer outra coisa. No emprego lá, alguém lhe assediando, e todo dia passa aquela pessoa e lhe assedia. Solta aquele somebody love e você já não está mais aguentando. Fuja do pecado. Faça como José, dê no pé, corra, porque senão a tendência é você cair, e caindo você vai estar pecando. Pode ser até em outra área da sua vida, não sei, tem tantas áreas, e você não está aguentando. Caia fora. Vá-se embora, dê no pé, perna para quem que quer, sebo nas canelas, corra, faça feito José, porque no processo da santificação nós devemos agradar a Deus e não aos homens. Letra A diz assim: ó, para que desfrutemos de comunhão com Ele. O primeiro motivo da santificação é que desfrutemos comunhão com Ele. Ter comunhão com Deus, ter uma vida que agrada a Ele. Letra B, para que gozemos dos privilégios da santidade. 2, como o Espírito Santo nos santifica. Diz assim, ó, acompanhe aí, por favor. Eu recebi aqui uma chuva de poder, mas dá para ver ainda. Como já afirmamos, o Espírito é o agente ativo no ministério da santificação. Ele nos faz consciente da realidade do pecado e nos dá poder necessário para vencer a influência do nosso viver. Romanos 8, versículo 1. Só o Espírito Santo do Senhor é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo é que nos dá condições de entender o que é certo e o que é errado. Mas quando uma pessoa ela passa a viver em pecado, até mesmo dentro da igreja, a mente dessa pessoa fica cauterizada, como diz Timóteo. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que já se acostumou com o pecado. É uma mente que já achou o pecado normal e sempre está pecando direto naquilo e sempre. Não sente mais o toque de Deus na mente. Opa, pecou. Não,
já peca tanto, já faz aquilo direto, que nem mais sente Deus. Isso é um perigo. Ter a mente cauterizada é um perigo. 2.1 diz: o poder da palavra na santificação. Na oração intercessória, Jesus pediu ao Pai que santificasse os seus discípulos. Santificar é radiazo, é separar das coisas profanas e dedicar às sagradas, limpar e purificar a Deus. A santificação efetua por intermédio da palavra, que são os ditos decretos, preceitos morais, instruções, melhor dizendo, doutrina e pensamento de Deus. Só existe uma forma de você se santificar. Não existe duas, não existe três formas, ou até mesmo 4 formas, mas apenas uma forma. E essa santificação vem mediante a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ou seja, as Escrituras. Só existe uma forma. O que a gente está fazendo hoje aqui é algo muito importante, porque você está aqui aprendendo a palavra. Orar é bom e faz parte da vida cristã, sim. Jejum, uma vida consagrada, mas quem santifica o crente é a palavra. Por isso que eu pergunto a você nesta tarde, com toda a ousadia e permissão do nosso pastor, onde é que você está, ou o que é que você está fazendo nos dias de sexta-feira? Não é isso? O que é que você está fazendo no dia de sexta-feira? O que é que você está fazendo no sábado ou no domingo, quando tem escola bíblica? Você poderia estar na casa de Deus, aprendendo a palavra. Ah, irmão, mas eu oro muito, eu profetizo muito, mas nada disso pode alimentar a sua alma. Faz parte? Faz. É bom? É. Mas o que alimenta o crente é a palavra. Um crente, ele pode orar muito e de repente cair, e você fica: nossa, aquele irmão pecou. Como é que aquele irmão pode ter pecado e ele ora tanto? Faltava a palavra. Ah, aquele irmão era tão usado por Deus na igreja, levou uma rasteira, caiu. Faltava a palavra. É só mediante a palavra que o crente pode se tornar santo. É mediante a ação do Espírito Santo, por meio da palavra, que o crente se alimenta, abre o seu coração para as verdades bíblicas e passa a viver uma vida santa. Não tem outra forma, irmão. Você pode correr para lá, para cá, para culto de avivamento, para vigília no monte, para tantas e tantas coisas. Se não tiver a palavra, hora ou outra vai ser tentado pelo pecado e vai cair. Só através da palavra é que você pode se santificar. Só através da palavra é que você pode viver uma vida santa. Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você estuda a Bíblia por semana? No dia desse eu fui pregar aqui numa congregação e eu disse: abramos as nossas Bíblias, leitura básica, em Filemon. Foi uma agonia. Imagina se eu tivesse pedido para abrir uma Obadias. A sorte é que tem alguns irmãos que tem aquelas partes na Bíblia que dá para encontrar as iniciais, aí abre e encontra. Mas para encontrar Filemon foi um sacrifício. É isso? Principalmente jovem. É mais fácil achar Pokémon do que encontrar Filemon. Para achar Filemon é um sacrifício. Mas está na Bíblia, está lá entre Tito e Hebreus. Mas por que falta encontrar Filemon? Porque não tem o hábito, muitas das vezes, de leitura da Bíblia. Nós somos os crentes mais que oram, os pentecostais, mas são poucos os que leem e estudam a Bíblia. É a palavra que santifica, é a palavra que gera vida no nosso ser. Você pode até pecar, até cair, mas eu duvido que você fique prostrado. Eu duvido que você passe muito tempo caído. Você volta mediante, porque a palavra de Deus está dentro de você e ela produz esse processo. Você
está tão cheio da palavra, tão revestido da palavra, tão bonito da palavra, que até para desviado você não presta. E até para desviar fica difícil. É a palavra. É a palavra que nos santifica. Qual a importância da palavra na sua vida? Como conhecer a pureza moral que agrada ao Senhor? Por meio da palavra. Como saber qual filosofia, ensino ou prática reprovável devemos nos distanciar? Examinemos a palavra. Portanto, concluímos que a Bíblia é um instrumento eficaz do Espírito Santo na santificação dos salvos. Só através da palavra. Só através da palavra. Que Deus nos desperte ainda mais para nos santificarmos através da palavra. Que Deus coloque no coração o nosso desejo de ler mais a Bíblia. Que Deus coloque no coração o desejo ainda mais de buscar a Bíblia, de entender a Bíblia. Ah, irmão, mas é tão difícil. Eu vejo alguns textos na Bíblia e não sei o que é que fala. Vai estudar. O grande problema é que a nossa cultura brasileira, ela não é uma cultura voltada para a educação. E lógico, se não é uma cultura voltada para a educação, nós não vamos ter muito hábito de leitura. Até a forma de a gente ver a educação no Brasil é diferente de um país de primeiro mundo. Até a forma de ver a educação. Porque uma pessoa no Brasil, vamos lá, os países subdesenvolvidos, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile, Venezuela, Colômbia, porque nesses países, Argentina também, e Portugal, sim, que tem uma das piores educações do mundo, porque nesses países as pessoas não dão muita ênfase à educação, porque a gente não vê a educação pela educação. Sabe como é que nós vemos a educação? Como um meio. Na visão brasileira e dos países da América Latina, a visão de educação é uma visão diferente dos Estados Unidos, Canadá, Suécia, Alemanha e outros países de primeiro mundo. No Brasil nós vemos a educação como meio. Meio de quê? Para eu ter uma boa profissão e ganhar dinheiro. Meio de eu enricar, eu vou estudar porque eu vou conseguir um bom emprego, vou ser um executivo, vou ter uma grande empresa, vou ficar rico, cheio da grana. Então essa é a visão de educação dos países. A educação é vista como uma ponte, um meio que leva a uma vida confortável, a uma vida de luxo, a uma vida boa, razoável. Então a gente vê a educação dessa forma. É isso? Eu não sei se você já prestou o Enem, mas muitos dos jovens já prestaram aqui. Na parte que diz lá do Enem, por que você quer entrar numa universidade? Tem várias opções. Alguém lembra disso? Aí tem uma parte lá no finalzinho que diz assim: porque eu quero crescer no conhecimento. Eu duvido que, eu vou ser otimista, 80% dos brasileiros marquem essa questão. Porque na nossa visão brasileira, a educação é um meio. E como a educação nos países de primeiro mundo? A educação não é um meio nos países de primeiro mundo. A educação é um fim em si mesmo. As pessoas, quando vão para a universidade nos Estados Unidos, no Canadá, Suécia, eles vão para a escola lá, não com o intuito já de terminar a faculdade e ir para o emprego também, mas a prioridade é crescer no conhecimento. A maioria desses países, uma boa parte, melhor dizendo, foram colonizadas por protestantes, crentes. A educação católica é diferente da educação protestante. A educação católica, da qual o Brasil tem raiz, é essa, que vê a educação como uma ponte. A educação protestante, Estados Unidos, Canadá, Alemanha e tantos outros países, são onde as pessoas veem a educação como um fim. As pessoas vão para a universidade para crescerem como pessoas e não apenas como profissional. É dessa forma que se vê a educação lá fora. E por incrível que pareça, nesses países são os países mais desenvolvidos. Você entra numa universidade aqui, você já vai de cara. Vá para os Estados Unidos fazer intercâmbio, estudar em Harvard, em Cambridge, em Oxford, nas universidades de lá. Você vai
você tem 4 anos para estudar. Você só decide o curso que vai fazer depois do 3º ano em diante, quando você já está estudando. Porque lá 2 anos é só para estudar matérias que não tem nada a ver com o curso que você vai optar. Você vai estudar oratória, você vai estudar música, você vai estudar filosofia, você vai estudar um monte de coisa que não tem nada a ver com a profissão que você vai optar. Quando terminar o 2º ano, aí você vai optar por 2 diplomas, o BA e o BC. Bacharel em artes, se você escolher filosofia, a parte de humanas, e bacharel em ciência, se você escolher qualquer outra profissão, medicina, psicologia e assim sucessivamente. Então, o nosso país, ele não tem essa cultura de educação. Então, por isso que muitos crentes não procuram, muitas das vezes, estudar a Bíblia. Mas é a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos dá vida. Vamos continuar. 2.2. O fruto do Espírito Santo produz santidade. O Espírito produz na vida do cristão um fruto de retidão que é agradável a Deus. O Espírito Santo ajuda um crente a entregar-se inteiramente ao Senhor, para assim dominar a sua velha natureza. O fruto do Espírito se manifesta então livremente na sua vida. É o fruto da santificação que é manifesto. As virtudes de Cristo são refletidas na vida do crente por intermédio do Espírito, que o capacita a abandonar as obras da carne e a viver à semelhança de Cristo, moldado no seu relacionamento com Deus e consigo mesmo. Aí você vê a relação do fruto aí: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança e assim sucessivamente. São essas características manifestadas na nossa vida que comprovam que nós somos santos, que comprovam que nós estamos sendo santificados. Aleluia. São essas características evidenciadas na nossa vida que a gente olha para um crente e diz: olha, é uma árvore boa. Ou olha até mesmo quando vê o fruto da carne, diz, as obras da carne, diz: é uma árvore má. Então é o fruto do Espírito que evidencia a nossa santidade. A nossa santidade não é algo moralista. A santidade bíblica não é algo moralista, legalista. A santidade bíblica é fruto do Espírito. Mateus vai dizer que a árvore boa é conhecida pelo bom fruto, e a árvore má é conhecida pelo mau fruto. É o fruto. Você pode até se vestir como uma árvore boa, mas se você não der bons frutos, você nunca vai ser uma árvore boa. É o fruto do Espírito e as obras da carne que mostram quem é quem. E na escola bíblica nós estamos estudando sobre isso: fruto do Espírito e obra da carne. Venha para a escola bíblica aprender a palavra de Deus, que você vai ser ricamente abençoado pela palavra. É através do fruto que nós conhecemos quem de fato é crente, e não de outra forma. É pelo fruto do Espírito que a gente vê o testemunho real de Cristo na vida do verdadeiro cristão. Através do fruto do Espírito nós conseguimos enxergar as virtudes do próprio Cristo na vida de quem serve a Ele: amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, longanimidade, domínio próprio. Será que você está precisando de algum desses? Será que é visto na sua vida algum fruto desse? Será que você tem realmente demonstrado através da ação do Espírito isso na sua vida? Se não estiver, peça a Ele. É Ele quem dá, é Ele quem coloca na nossa vida. O Espírito Santo e consequentemente o fruto é visto na nossa vida. Mas detalhe: o fruto não é para a nossa glorificação pessoal. O fruto é para que as características do Senhor sejam vistas na nossa vida. Fruto do Espírito. 2.3. O Espírito Santo nos leva à busca da santidade. Ainda que santificar seja uma prerrogativa divina, o Espírito
nos impulsiona a buscar a santificação. Santificação. Essa palavra está martelando na nossa mente desde o início. Santificação. Ser santo. O grande estudioso Louis Berkhoff, dizia que a santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele habita o pecador justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e capacita a praticar as boas obras. Então, a santificação é mediante a graça de Deus. Ele transforma a natureza do homem pecador à imagem e semelhança de Deus e capacita esse homem para que ele possa praticar as boas obras. Que obras são essas? Será que é ação social, como diz a TMI? Será que é ajudar aos pobres, como diz a teologia da libertação? Não. As obras a quais nós somos preparados para fazer, capacitados para fazer, é viver uma vida santificada diante da presença de Deus. É através dessa ação que nós conseguimos fazer isso. Esta é a busca e a dedicação de viver separado do pecado, do que é pecado mundano e reprovável, para gozar um favor à comunhão com Deus. Nesse processo da consagração, temos de lembrar os ditames bíblicos. Primeiro, seguir a santificação. Como é que eu sei que eu estou me tornando santo, separado do mundo? É quando eu levo uma vida de obediência. É quando eu sou uma pessoa obediente, obediente a Deus e obediente também aos homens. Obediência ao Evangelho e obediência aos meus líderes. Obediência deve ser vista na vida do cristão. Também uma leitura, uma prática de leitura da palavra. Só dessa forma é que nós conseguimos notar a santificação em nós. Oração, adoração, testemunho, atos de misericórdia, justiça, comunhão, autodisciplina e autocontrole. Dessa forma, nós conseguimos identificar na vida de um verdadeiro cristão a santidade, a santificação, esse processo tão maravilhoso que existe nas nossas vidas. Porém, nós devemos estar cientes de uma coisa: embora esse processo aconteça, não quer dizer que nós vamos ficar totalmente isentos do pecado, porque hora ou outra nós pecaremos, seja em atos ou até mesmo em pensamento. Mas nós pecaremos, mas mesmo assim o Espírito Santo nos encoraja a seguirmos em frente e não olharmos para trás, porque Ele é quem conduz o fio da meada no processo da santificação. É Ele e mais ninguém. Letra A diz assim: seguir a santificação. Seguir é correr com a determinação, esforçando-se com determinação, empenho. É a disposição interior de agradar a Deus. O que é santificação? Já foi dito. E para que se santificar? Você pode dizer: para que eu vou me santificar? É muito chato. Eu quero viver igual ao mundo. Eu quero fazer as coisas do mundo. Porque um crente tem que levar uma vida tão diferente do mundo? A resposta é muito: para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Quando você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Cristo Jesus, a partir de então, a sua vida é inteira a agradar ao Senhor, é inteiramente para agradar a Deus, não agradar a sua própria vontade, não agradar o seu próprio gosto, não agradar o seu próprio querer, não agradar o seu umbigo, mas agradar a Deus. Somente a Ele. Nós devemos agradar a Ele em tudo. E Paulo vai dizer aquele texto clássico, um dos textos clássicos da Reforma Protestante: quer comais,
quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um documento histórico conhecido como o Catecismo, é a Confissão de Fé de Westminster, no parágrafo de número 1 diz: qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, é fazer tudo para a glória de Deus. O que é pecado? Talvez você possa perguntar o que é pecado. Pecado é fazer algo que não glorifica o nome de Deus. Se você está fazendo algo que não glorifica o nome de Deus, você não está sendo santo, mas pelo contrário, você está pecando. Você está vivendo uma vida de pecado, porque afinal de contas, é muito fácil se vestir através de uma capa, é muito fácil ser crente na igreja, mas como anda o seu testemunho, ou testemunho, fora das quatro paredes da igreja? Na igreja é uma bênção, é um santo, todo mundo olha, oh, que bênção. Mas em casa, como é que é a sua vida? Como é que é a vida lá no colégio, lá na escola, lá com os professores? Será que realmente vive uma vida exemplar? Ou é somente uma fachada? Você tem que glorificar a Deus até mesmo no colégio. E o que é glorificar a Deus no colégio? É estar cantando o hino direto? É estar pregando direto? É ser exemplo lá na escola. É ser o aluno mais comportado da sala. É ser o aluno, se for o caso, seria bom, né? O que mais tira nota alta. É ser o aluno que procura ser o primeiro na sala de aula. É aquele aluno exemplar, que a professora olha para ele e diz: olha, se eu deixar você sozinho numa sala fazendo a prova, eu tenho certeza que você não vai filar. É esse o tipo de aluno que você deve ser. É um aluno que se destaca, o primeiro na sala em exemplo, para glorificar o nome de Deus. É ser exemplo em casa com os pais, para quem é jovem, né? É ser exemplo em casa, obedecer aos pais. Vai fazer isso, fulano de tal? Vou nada, estou cansado. Vou não, posso não, quero não. Vá lá, fica lá deitado. Não quer obedecer o pai nem a mãe. Vai tu mesmo, está aperreado, vai no meu lugar. Não é assim? Às vezes é um exemplo na igreja, mas em casa só a misericórdia. Em casa parece que modifica, né? Então, bom testemunho, a santificação é para isso. Toda vez que você for se santificar, toda vez que você estiver em casa tentado a não ser um bom exemplo, lembre-se de uma coisa: será que no meu lugar, no seu lugar, Jesus faria o mesmo? Em seus passos, o que faria Jesus? Você em casa, lá na escola, de repente você sofre a tentação de fazer algo errado. Na igreja da glória, em casa chama palavrão. Aí você é tentado a fazer isso. Você lembre-se sempre. E seus passos? E meus passos? Você diz assim: será que Jesus faria o mesmo? Se Jesus não faria, então você não pode ou não deve fazer. Porque você é um exemplo. Você é um servo de Cristo. Você deve cumprir a ordem divina. Letra B: santificai-vos. Consagrar, santificar, dedicar, ser separado, colocar à parte. A submissão a este princípio nos conduz a uma vida de consagração, oração, jejum, louvor e obediência. Em obediência à palavra de Deus. Letra C é pedir a Deus, é obedecer. Olha aí, conclusão: o Espírito Santo de Deus já nos santificou na conversão e está nos santificando na caminhada e que nos conduzirá à santificação final na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro começa na regeneração, segundo, santificação, e por último vem a glorificação.
Nós só atingiremos a glorificação quando nós estivermos no céu, porque lá nós seremos perfeitos, seremos semelhantes aos anjos, perfeitos. Mas para isso é necessário que você deixe o Espírito Santo de Deus praticar, começar o processo da santificação na sua vida. Olhe para determinadas áreas da sua vida e se pergunte: será que nessa área eu estou sendo santo? Ou será que eu preciso melhorar? Será que em casa eu estou sendo santo? Será que no relacionamento com os meus amigos eu estou sendo santo? Será que no relacionamento com os meus pais eu estou sendo santo? Será que fora da igreja eu estou sendo santo? Ou eu somente demonstro santidade dentro da igreja? A Bíblia nos convida cada dia a levarmos uma vida santificada diante da presença de Deus. A minha oração é que você nessa tarde procure, peça a Deus para se santificar ainda mais na presença dEle, e que Deus abençoe. Amém.